Renato Aragão nasceu no Ceará, estudou Direito, mas sempre teve como finalidade fazer cinema. Começou na televisão, mas a televisão nunca foi ao contrário do que virou depois, da formação e do sucesso na televisão, mas o objetivo dele sempre foi fazer cinema. E começou no cinema com uma proposta radical, de fazer vários filmes em homenagem às chanchadas, e centrado e filmados em estúdios, em palcos de shows de música, como o primeiro filme Na Onda do Iê Iê Iê, onde ele faz e participa como personagem do programa do Chacrinha, e esse filme, que foi um sucesso na época, foi produzido por Jarbas Barbosa, que era o produtor e irmão do Chacrinha, e foi um dos primeiros produtores do Renato Aragão. Depois disso, ele fez um filme claramente em homenagem ao Oscarito e ao seu ídolo maior, Charlie Chaplin, que é Bonga o Vagabundo. Esse filme tem todos os traços chaplinianos, né? A referência do vagabundo, a personagem solitária, a personagem adversa que sofre e participa de todas as trapalhadas, as situações mais no sentido clássico da comicidade, onde é sempre a adversidade que vai fazer com que a solução seja interessante e engraçada. E esse personagem que termina com a mesma referência dos filmes do Chaplin, sempre solitário, andando e cavalgando ao léu. É importantíssimo esse primeiro olhar ainda do Renato Aragão enquanto um comediante solo. Depois ele vai fazer de novo uma continuação dessa ideia com o Adorável Trapalhão. Dedé Santana era um parceiro ideal que o Renato Aragão precisava no início da carreira, que era o famoso cômico escada, né? Todo grande comediante precisa daquele que arma e que prepara a piada. Essa é a tradição clássica da comédia e sempre houve isso em vários comediantes. Renato Aragão, então, achou o seu parceiro ideal e, a partir daí, em alguns filmes, eles começam a trabalhar juntos. A tradição, bem diferente da do Renato Aragão, o Dedé Santana vinha do circo, de uma família de pessoas ligadas ao circo, e teve uma formação toda até mais intelectualizada do grupo, de uma formação diferente. Começou também no cinema como contador e queria fazer carreira como ator e como um profissional do cinema, mas acabou sendo a grande parceria que esse grande cômico precisava, que era o Renato Aragão. A famosa escada, aquele que preparava a piada, principalmente a piada visual, que foi a primeira marca da dupla. O terceiro elemento do grupo, formando agora, a partir de agora, um trio, Mussum, um sambista crioulo, formado e criado no Morro, originalmente de um grupo chamado, ironicamente, Originais do Samba, trouxe para o grupo agora, o trio, o molejo, a ginga, a malandragem, e já a partir do Planalto dos Macacos, o filme que ele estreia, entrando a ideia e formando o trio, ele passa a desenvolver a temática dos filmes. Primeiro é a piada, depois a ideia da escada, a armação da piada, e depois a quebra com o molejo, com a ginga, com as músicas, inclusive. E, principalmente, com a marca da caricatura. O Mussum vai trazer para o grupo, além da ginga, do molejo, da malandragem sambista, a ideia da caricatura, as frases de efeitos, os bordões, alguns bordões específicos do grupo, tipo mé, as gírias dos sambistas, as gírias do morro, e isso vai ser um complemento fundamental para a ideia de trio a partir de agora. O quarto elemento, Zacarias, um mineiro que vem trazer para o grupo a irreverência, o olhar infantil, o olhar puro, o olhar ingênuo. E a partir de agora, o grupo vira um quarteto, o quarteto fantástico do humor brasileiro, e a partir daí, a partir de um filme que, ironicamente, é uma paródia genial e criativa do Guerra nas Estrelas, né, os Trapalhões na Guerra nas Estrelas, passa-se a satirizar definitivamente o gênero do cinema americano. As grandes referências são os filmes de estúdio, os filmes grandiosos do cinema americano, que é uma marca do quarteto a partir daí. E já também, ironicamente, em função do sucesso na televisão. A partir dos anos 70, 76, os Trapalhões ganham um programa com esse nome na televisão, na Rede Globo, eles que já tinham tentado em vários momentos várias outras televisões, Tupi, Excelsior, em outros momentos da carreira, mas a partir do quarteto, os Trapalhões definitivamente, como todas as crianças e muitos adultos passam a conhecer a partir daí. E aí o grupo se forma, né? Um cearense, um fluminense, um carioca e um mineiro. E a referência, o grupo passa a ter uma coisa rara no humor, que é cada
um tem uma particularidade, uma personalidade e uma referência de piadas e de formação enquanto ator cômico. Então isso é fundamental. O ator cômico é aquele ator que usa das suas expressões, dos seus bordões e da sua referência corporal. Então o Renato Aragão é único, o Dedé Santana é único, o Mussum é único e o Zacarias é único. E juntos formam a unicidade dos Trapalhões. Então os Trapalhões, enquanto grupo, enquanto formação, foi fundamental, porque existia a dupla, a principal com Renato Aragão e Dedé, e existia uma dupla secundária com o Mussum e o Zacarias. E no meio disso existiam os filmes, as esquetes, solos e ao mesmo tempo as piadas em conjuntos, né? Sempre centradas na personagem do Renato Aragão, que a partir de agora do grupo dos Trapalhões, ele cria uma personagem chamado Didi Mocó, e o Didi Mocó vai ser a referência para quase todos os outros atores e os outros atores com as suas personagens. Então é fundamental, porque é uma unicidade muito própria, muito definitiva e fundamental para o cinema brasileiro. O grande mote da comédia dos Trapalhões era essas particularidades de cada um somando a um quarteto. A marca dos Trapalhões em vários filmes da década de 70, inicialmente foi a paródia aos filmes americanos. Planalto dos Macacos, parodiando o Planeta dos Macacos, Guerra nas Estrelas, parodiando Guerra nas Estrelas, o Saltimbancos Trapalhões, fazendo uma homenagem e satirizando vários filmes de estúdios da Universal e de várias produções americanas, Tubarão, enfim. Saltimbancos Trapalhões, para mim, é um filme dos mais criativos e originais dos Trapalhões. É um filme que ele atesta a própria dificuldade de fazer cinema brasileiro, as loucuras e os sonhos de todos os grandes atores e artistas brasileiros em alcançar a glória, em filmar em Hollywood, em fazer cinema como os americanos fazem, no modelo industrial, no modelo perfeito, no modelo que é um sonho. E nesse filme, que tem algumas canções genialmente, a trilha sonora é feita pelo Chico Buarque, uma peça original do Chico Buarque, os Saltimbancos Trapalhões, e em vários momentos são satirizados através das músicas, dos diálogos e da estrutura do filme, vários filmes americanos. E principalmente essa ideia, que eu acho que é uma ideia de meta-referência, meta-linguagem, meta-cinema, a ideia de produção de um filme subdesenvolvido, num país subdesenvolvido, em sonhar em fazer um filme hollywoodiano. Então tem algumas sequências geniais, uma que o Didi dialoga com um cowboy no Velho Oeste, em função da conquista da mocinha, da mulher amada, que era o clichê do cinema de western ou dos filmes românticos, melodramas americanos. Então é genial, onde ele paródia e ridiculariza a própria ideia da língua, e através da ideia da representação da legenda e da legendagem, da dublagem do cinema brasileiro. É fundamental, como em várias sequências, as músicas e as homenagens, e uma das músicas cantadas pela Lucinha Lins é genial, onde diz claramente que Hollywood era um sonho de cenário, né? Então isso é genial, né? Uma letra com uma música cantada dentro de um filme, onde apresenta uma situação que o sonho de todos os artistas brasileiros é conquistar o estrelato ou as glórias ou fazer um cinema industrial como o cinema americano. Uma particularidade de vários filmes de sucesso, dos filmes dos Trapalhões, eram as direções. A maioria dos diretores, que eram em algum momento ou foram desconhecidos, mas vinham de uma tradição das chanchadas. Vários foram dirigidos por Vitor Lima, que era um dos famosos chanchadeiros, e era muito criticado pela intelectualidade, pela imprensa, pela crítica que sempre reconheceu nesses filmes as cópias dos modelos americanos, as banalidades, diálogos mal feitos, precariamente construídos, que era, ironicamente, uma bobagem, porque era isso que eles faziam o sucesso. O sucesso era a ironia de não ter condições de fazer igual o modelo de fora e, portanto, parodiar. O lema clássico das paródias é: se a gente não pode fazer igual, a gente avacalha, a gente copia o outro para antropofagicamente incorporá-lo e depois criar o nosso produto genuíno brasileiro. Então a crítica nunca entendeu muito isso, sempre levou as referências do sucesso à consequência natural de terem diretores ligados às chanchadas, o que é, ironicamente, perturbador, porque as chanchadas foram os maiores sucessos da década de 50, né, como os Trapalhões serão da década de 70. Outra particularidade é sempre uma ideia de uma equipe muito
única em vários filmes. Raramente mudava-se, apesar de mudar o diretor, de mudar às vezes o diretor de fotografia, mas basicamente a equipe era sempre a mesma. Isso facilitava muito as próprias histórias que o Renato Aragão, que era basicamente o roteirista, centrava para contar suas histórias. Sempre com a fórmula. A fórmula era a fórmula da repetição, das situações especificamente em série, em continuação, sempre, sempre, sempre. Isso era fundamental. E era, de novo, o motivo da maioria das críticas, que os filmes eram iguais e tal. Lembrando sempre que a comédia, a sequência, a continuação é fundamental. E sempre eles usaram essa forma, e essa forma sempre foi sucesso. A partir da década de 90, com a morte do Zacarias e depois com a morte do Mussum, oficialmente, depois da saída do Dedé, os Trapalhões, como a gente conhecia, como o cinema conheceu durante muito tempo, oficialmente acabou. Mas continuou com a tradição solo do Renato Aragão de fazer o mesmo tipo de filme, na medida do possível, sempre com a mesma equipe, sucedendo os diretores e as referências, e continua em progressão os sucessos até hoje. Entre as 50 maiores bilheterias do cinema, os Trapalhões têm 20. Sempre de apelo popular, sempre voltado para as crianças, mas atingindo, na maioria das vezes, uma grande parte de um público adulto, sucesso todo. Na relação, ainda hoje, sempre criticado pela intelectualidade, pelas pessoas que não gostam do sucesso popular, e o Renato Aragão sempre falou uma coisa fundamental, que a intelectualidade brasileira não gostava dos filmes dele porque os filmes dele faziam sucesso. Esse é um mote caro para o cinema brasileiro, chamado popular. Foi assim com as Chanchadas, foi assim com o Mazzaropi, foi assim com o Renato Aragão, foi assim com grandes comediantes. As pessoas parecem que não gostam de rir, e rir é o melhor remédio.